paz do Senhor, é com muita alegria que nós começamos hoje então mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus pela presença, pela ajuda do Espírito Santo e gratos aos irmãos que estão acompanhando mais esta lição no seu lar, com a sua família reunida. Nós temos a plena certeza que de como vem já acontecendo esta lição será uma bênção para as nossas vidas. Eu quero convidar você na sua casa para que você feche os seus olhos e nós vamos dirigir a Deus uma oração para que Ele abra o nosso entendimento, os nossos olhos, para compreendermos este assunto tão importante. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, Senhor, por este domingo abençoado que o Senhor nos deste. Pai, que o Senhor possa nesse momento abençoar os irmãos que estão em casa, acompanhando, Senhor, a Escola Bíblica Dominical. Esta escola que tem abençoado as nossas vidas, que tem nos ensinado todos os dias a Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa neste momento inundar o nosso coração e abrir, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos melhor e colocarmos em prática estes assuntos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma lição. Meus irmãos, antes de nós começarmos, eu quero fazer um convite, uma convocação para você que está acompanhando a aula de hoje na Escola Bíblica Dominical. Se você está acompanhando através do YouTube, você pode se inscrever aqui embaixo no YouTube da nossa igreja. Você também pode curtir este vídeo e comentá-lo. Se você está acompanhando através do Facebook, você pode curtir a página da nossa igreja, compartilhar com seus amigos e também comentar este vídeo. E lembrando, irmão, para você que ainda não possui a sua lição da Escola Bíblica Dominical, você que tem interesse em adquirir uma Bíblia, livros da nossa fé, você pode e tem à sua disposição a nossa livraria Fonte Viva. Você pode procurar a nossa irmã Célia, a irmã Lívia, está passando aqui na tela o telefone delas, e você com toda certeza vai ser muito bem recebido, e você pode então adquirir a sua literatura, a sua lição da Escola Dominical, a sua Bíblia, e com certeza Deus nos abençoará grandemente. E é chegado então o momento, irmão, de nós apresentarmos os nossos comentaristas. Como os irmãos sabem bem, os irmãos que estão fiéis aqui ao nosso programa da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos nós temos ao menos 2 comentaristas e hoje não é diferente. Nós temos hoje a presença ilustre do nosso irmão evangelista Aguinaldo Eringer, pastor irmão Aguinaldo. Pastor irmão Igor. E também a presença do nosso irmão diácono Maicon Kiyuki, né, Maicon? Amém. Deus abençoe, Pai, senhor irmão Igor. Amém. Esses irmãos estão aqui, como toda lição, para enriquecer o nosso conteúdo, vão aprofundar o assunto da lição e com certeza vão nos ensinar coisas importantíssimas com a ajuda do Espírito Santo. Fique agora, irmão, com o quadro Você Sabia? Meus irmãos, então nós começamos assim a nossa lição da Escola Dominical. Hoje nós estudaremos a 5ª lição, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre, o 2º trimestre de 2020, sobre a igreja eleita, baseada na epístola de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, aos Efésios. Então, nós temos a certeza de que, como tem sido, todas as lições, este assunto também é indispensável para a nossa vida cristã e vai edificar a nossa vida grandemente. O nosso textuário, acompanhe aí na sua Bíblia, na sua lição, está em Efésios, no capítulo 2, os versículos 4 e 5, que dizem assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática diz que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glórias a Deus por isso. Acompanhe agora a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Você pode acompanhar agora na sua lição ou na sua Bíblia. Acompanhe agora então. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados irmãos, nós temos então o objetivo geral da nossa lição. O nosso objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E como em todas as lições, cada tópico tem o seu objetivo individual. No tópico 1, nós refletiremos sobre a nossa natureza pecaminosa. No tópico 2, explicaremos que fomos vivificados pela graça de Deus. E no terceiro tópico e último, informaremos que a nossa salvação ela vem de Deus e não das nossas obras. A breve introdução, irmãos, desta lição, ela diz que esta presente lição e essa presente parte que nós estamos estudando esta manhã, principalmente focado no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ela apresenta assuntos importantíssimos, de muita relevância em aspectos doutrinários sobre a salvação, principalmente os versículos que estão na nossa leitura bíblica, os versículos do 1 ao 10. E nesta sessão, nesta parte do capítulo 2, Paulo descreve como a libertação dos pecados é um favor imerecido dado por Deus a nós, os salvos, aos crentes em Cristo Jesus. E também uma das finalidades, irmãos, deste favor é nos dar a graça de desfrutarmos de uma nova vida em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Eu tenho certeza que você, na sua casa, juntamente comigo, está nesse momento grato a Deus pela nossa salvação e que seja também esta lição um motivo para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Pois bem, irmãos, então nós entramos neste tópico de número 1, onde falaremos sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Irmão, o importante de nós entendermos nesta lição, neste tópico principalmente, é que no início da sua carta, Paulo nos lembra qual era o estado antes da nossa regeneração. Nós éramos seres pecaminosos, abomináveis, estávamos perdidos, mortos em ofensas e éramos por natureza, Paulo usa esse termo, filhos da ira. Éramos destinados à perdição. E, irmão Guinaldo, como Paulo descreve o estado do homem antes desse processo de regeneração? Então, meu Igor, Paulo aqui ele vai dizer, né, a real condição, né, do homem anterior, né, que nós estávamos mortos, né, o que eles estavam mortos em suas ofensas e pecados, né, como diz esse primeiro versículo, né, da carta aos Efésios. E nós podemos dizer que essa palavra ofensa, ela vem do grego, né, paraptoma, que tem o sentido de passo, né, falso de forma deliberada, né, que isso, o homem toma suas próprias atitudes, né, anda pelo seu próprio entendimento. Podemos até colocar aqui o homem que não tem temor a Deus, né, pois a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, né. Então, estavam o quê? Mortos em ofensas e em pecados, né? E o termo pecado aqui vem da palavra, né, amartia, né, o qual descreve como aquele que erra o alvo, né? Nós sabemos que nós temos, como Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essas pessoas que estão longe de Deus, né, que estão presos
nessa vida de pecado, né, elas não têm essa consciência, né, de que o nosso alvo é Jesus. A gente pode ver que morte seria essa, né? Paulo descreve aqui como morte moral e espiritual. A pessoa está viva, né? Mas espiritualmente morta, moralmente morta. A pessoa não vai ter um entendimento, né, dessa situação sem antes ter um encontro com Jesus. Como diz o versículo, né? E vos vivificou, né? Estando vós ainda mortos. Vivificar é o quê? É dar vida, né? Você ter vida novamente. Então a gente pode ver isso aqui, que o pecado, o que provoca essa morte, né? É o pecado. É o pecado que traz morte espiritual. Não tem como a gente ter vida, né, tendo debaixo do pecado. A gente pode fazer uma leitura aqui, ó, Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 15, que diz assim, ó: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, fala o real estado do homem sem Deus, no pecado. E nós também, podemos até colocar aqui, nós também que estamos vivos, a gente corre esse risco, né? Se a gente não estiver ali firmados, ligados em Deus, a gente corre esse risco, né, de morrer espiritualmente. O pensamento, né, do homem, enquanto você só está pensando, tem até um dizer, né? Até vou lembrar aqui do nosso irmão Dirceu, ele gostava de dizer, né, que a gente não pode proibir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Ou nós não podemos proibir que os pensamentos venham, né, sobre a nossa cabeça. Mas nós temos, pela ajuda do Espírito Santo, pela ajuda de Deus nas nossas vidas, temos força para esse pensamento não descer para o nosso coração. E aí o que? Aí o pecado vai ser gerado e vai causar a morte. Mas que nós possamos nos firmar na palavra de Deus, né? E como Paulo também diz, né? Essa palavra aqui, estando mortos, né? É o que separa, o pecado separa o homem de Deus. Não tem, é o que Deus não aceita, o que Deus rejeita é o pecado. E ele diz que o homem que não tem Deus, ele é tal como um corpo inerte. O que significa essa palavra inerte, né? Imóvel. Não se move, né? Fica ali parado, não tem uma atitude, né, de querer dar um passo para servir a Deus, para mudar o seu pensamento, mudar a sua condição de vida. Então fica naquela mesmice, podemos assim colocar aqui. E vamos também ler aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Então, aquele que vive na prática do pecado, está o quê? Morto. A condição dele é estar morto. Mas que a graça de Deus, né, possa alcançar, né, essas vidas aí. E continua mais dizendo, né, o segundo ponto, em nossas ofensas e pecados, que é isso, né, a má conduta em que Paulo está colocando aqui, né, ele denomina como a forma de andar, a forma de se comportar, a forma de estar. Então a gente tem visto, né, as pessoas aí que não têm um compromisso com Deus, né, a forma que eles andam, a forma com que eles vivem, né, sem compromisso nenhum, sem afeto nenhum, né, sem condição nenhuma, mas que possamos nós, né, que estamos vivos, né, podemos levar essas pessoas, né, a palavra de Deus, o evangelho, que transforma, que muda e que dá vida. E Paulo continua dizendo, andaste segundo o quê? Segundo o curso deste mundo.
Então a pessoa não tem compromisso. Ela anda, como o versículo de Tiago que nós lemos, né? Ele anda segundo o seu pensamento. Aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele tem vontade, né? Aquilo que a carne pede para fazer, né? O que Gálatas vai dizendo sobre os frutos da carne. Então, está debaixo da vontade da carne, né? Podemos dizer, espiritualmente, é um vivo morto, né? Não tem forças. Mas, dizendo aqui ainda, né? De que forma seria esse comportar ou esse andar, né? Da época, tais como na imoralidade, no furto, na mentira. Essas pessoas não pensam duas vezes, né? Para praticar o pecado, para andar de forma deliberada, aí, fazendo o que eles querem fazer. E a Bíblia vai dizer para nós, né? Lá em Romanos, a gente pode até ler aqui, né? Esta referência, capítulo 12 e o versículo de número 2. A nossa condição, né? Ou a condição daquele que vive, né? Que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas fazer o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que essa transformação? Para que ter esse entendimento, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, essa é a nossa condição. Nós não podemos nos conformar com essa situação. O homem caído, como nós diz, né, Deus já enviou o seu Filho para que nós pudéssemos de novo ter esse direito, né, de ter vida, como ele diz, em mim, vocês podem ter vida só em mim. É só nele que nós podemos alcançar a vida, né? E para encerrar esse ponto, né, de que forma nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe, né? Satanás, né? Então, Satanás, irmãos, ele veio para o quê? Que a Bíblia diz, para roubar, matar, para destruir, né? É a finalidade dele, né? É o que ele quer colocar na vida das pessoas. É o que ele quer trazer, né? É só destruição, é só morte. Então, a pessoa que está nessa prática, que está vivendo dessa forma, né? Não tem essa consciência. Ele vai segundo o seu curso, segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento, como disse. Tem até um hino que diz, né? Que, não vou lembrar aqui quem canta, né? Mas que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca. Que para onde o vento levar, ele está indo. Para onde a sua vontade levar, né, ele está indo. Mas que nós possamos, irmãos, estar debaixo da proteção de Deus. Que nós possamos estar lutando, né? Como Paulo diz, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, né? Contra as potestades do ar, né? Então, é o que nós temos que lutar. Contra quem? Contra Satanás. Ele veio para matar, mas que nós possamos levar para as pessoas, né? Que só Jesus salva, só Jesus tem a vida, só Jesus pode dar a vida. Não podemos nos conformar, né, com essa situação. E podemos dizer hoje, não generalizando, mas dizer que muitos hoje estão se conformando com o pecado. E o pecado causa o quê? O pecado gera a morte. E nós que estamos vivos, como diz a Bíblia, nós temos que cuidar para que nós não possamos cair. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por isso. Então, só fazendo uma recapitulação, irmãos, que neste tópico de número 1, no segundo subtópico, Paulo está falando das nossas ofensas e como nós vivíamos no passado. E para ilustrar, irmão, esta condição do homem com relação ao seu passado, ele usa o exemplo mais básico, né, de todo ser humano, que é o andar. E ele cita 3 possibilidades de como nós andávamos para relacionar esta vida pecaminosa que nós tínhamos no passado. Paulo começa falando, nosso irmão Aguinaldo acabou de explicar muito bem, que
nós andávamos segundo o curso do mundo, então nós vivíamos os costumes e praticávamos as obras conforme o sistema mundano. Depois, Paulo cita, continuando o versículo 2, andando segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo uma alusão a Satanás, como nós vivíamos sob influência diabólica. E agora, irmão Aguinaldo, Paulo encerra então esse sistema, dizendo que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, certo? Verdade, né? Então, é como estávamos falando, né? O homem sem Deus, né? Ele não tem compromisso nenhum. Anda segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento, a sua inclinação, né? É para fazer o mal, como a Bíblia diz, né? O homem desde o seu nascimento, né? A sua tendência já é para praticar o mal. Então, isso já está dentro da pessoa. Então, como diz a Bíblia, a gente não pode amar, né, o homem em si, o homem natural, se ele não tiver Deus. Porque só ama quem tem Deus no coração. Por quê? Porque Deus é amor. Então, só consegue fazer isso quem tem Deus no coração. E Paulo está dizendo aqui, né? Andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, como citei antes, né? A vontade da carne tem uma lista de coisas ali que o homem faz, né? Até mais, as obras da carne, né? É até mais do que as obras do Espírito. Então, para ver que a carne, né? Ela, se a gente não ter o domínio sobre ela, se a gente não ter essa real, esse pensamento, né? De que nós temos que mudar, né, os nossos conceitos, as nossas atitudes, que nós temos que deixar Deus agir na vida, ou que o homem tem que deixar Deus agir na sua vida, ele tem que viver agora, como Paulo diz lá, né? Agora, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? A vida que eu agora vivo, eu vivo ela no Filho de Deus. Então, não andar segundo o seu pensamento, mas andar segundo a vontade de Deus. E é só nele que nós vamos alcançar força. É só nele que nós temos, né, força para lutar, força para vencer. É ajuda, é a ação do Espírito Santo na vida do homem. Então, é o que a Bíblia diz também, né? Se nós queremos ter vitória, nós temos que nos encher do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo. Então, para que o homem possa ter esse pensamento mudado aí, tem que deixar Deus entrar no seu coração. E a situação é essa, né? É deixar o Espírito Santo, é mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, né? Deixar Deus realmente ser o Senhor da sua vida. E não fazer mais a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Que tópico maravilhoso, que assunto maravilhoso. Tenho certeza que os irmãos estão acompanhando em casa, podem glorificar a Deus comigo, porque, igual Paulo diz, éramos filhos da ira, mas agora somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Irmãos, a síntese, o resumo desse tópico de número 1, diz que a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Graças a Deus, então iniciamos o nosso tópico de número 2, aonde falaremos como fomos vivificados pela graça. Irmão Maicon, por um ato de bondade e misericórdia, mesmo nós estando ainda mortos, né, pelo pecado, Deus, pela sua imensa bondade e misericórdia, nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então, eu pergunto para o irmão, qual é a dimensão? Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele tenta explicar qual a dimensão dessa maravilhosa graça de Deus e como ela foi aplicada na vida do cristão. Amém. Irmão Igor, se a gente parar para pensar, é algo que parece ser inexplicável e a gente só vai encontrar as respostas para isso no grande amor com que Deus tem por toda a sua criação. Nós podemos fazer a leitura dos versículos 3 e 4 da carta de Efésios, no capítulo 2, a qual Paulo vai nos expressar como é que se acontece de nós sermos alcançados pela graça. No versículo 3 ele começa dizendo
entre os quais todos nós também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, Deus não foi apenas misericordioso, ele foi riquíssimo em misericórdia, porque nós andávamos todos mortos, todos julgados, todos debaixo do peso dos nossos pecados. Mas quando Deus olha para a sua criação, sendo tragada, sendo amassada, sendo arrasada pelo pecado, ele olha e se enche de misericórdia para com os seus filhos, se enche de misericórdia para com aquela criação a qual ele tanto amou desde o princípio, a ponto de quando nós olharmos para o livro do Gênesis, o próprio Deus dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquela criação a qual ele planejou tão bem, com o íntimo do seu coração, sendo devorada pelo pecado, sendo morta pelo preço do pecado. Nós podemos ler a primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 9. E nós vamos entender que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho amado, para que por ele vivamos. Nós somos alcançados pela graça, como já foi apontado pelo evangelista Aguinaldo, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é através da graça de Deus que, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos alcançar vida. Assim, não apenas sendo alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, mas também sendo vivificados pela sua graça. Se nós olharmos para o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, também no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para que nós sejamos vivificados, além de ser alcançados, nós precisamos nascer de novo. A graça já está aí, irmãos. A graça de Deus já está alcançando a vida de todos nós. A graça de Deus já foi manifesta para que todos nós possamos fazer parte dela, possamos usufruir dela, mas para que nós possamos ser vivificados, para que nós possamos ter uma vida nova, para que nós possamos desfrutar de todos os benefícios que a graça traz, a comunhão com Deus, a oportunidade de ter o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, o privilégio de sentir a presença de Deus em qualquer ato pequeno em que nós possamos realizar ou que as pessoas realizem para conosco. É necessário que nós nasçamos de novo. E como já foi lido no livro, na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, nós estávamos mortos, mas em Jesus nós somos vivificados. Em Jesus nós encontramos nova vida. Nós não éramos merecedores e mesmo assim ele nos vivificou. Nós não tínhamos direito, nós não éramos, vamos dizer assim, nós não tínhamos condição de alcançar essa vida nova. Mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, quando nós lemos o Evangelho, segundo escreveu João, também no seu capítulo 3, no versículo 16, nós vamos entender que Deus amou o mundo de maneira tal, de tal maneira, que ele entregou o seu Filho unigênito, o primeiro e o único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que pudesse desfrutar de uma vida nova, da vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus, nós somos alcançados pela graça e somos vivificados na presença de Deus. Nós somos alcançados pela misericórdia, porque ele nos amou de tal maneira, não uma maneira apenas misericordiosa, mas uma maneira riquíssima em misericórdia. Nós somos vivificados, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida nova, tem vida eterna. E nós somos exaltados, porque se nós continuarmos a ler a Epístola de Efésios,
no capítulo 2, ainda no versículo 6, vai nos dizer: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, outrora nós podíamos ser subjugados da sociedade, poderíamos não ter valor nenhum para outras pessoas, poderíamos ser apontados como erros sociais, como pessoas que não teriam futuro nenhum. Mas quando nós somos alcançados pela graça, quando nós somos vivificados em Cristo Jesus, quando nós vivemos uma vida nova com Ele, nós ganhamos o direito de poder nos assentar juntamente com Ele. Ganhamos o direito de desfrutar dos mesmos benefícios que Ele desfrutou, da ressurreição, a vida eterna e o galardão da parte de Deus, o prêmio, a coroação de toda a vida que nós passamos aqui vivendo com Ele, vivendo em novidade, vivendo, sendo transformados e transformando pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém, graças a Deus por isso. E o interessante, Maicon, de nós entendermos é que no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, Paulo fala que somos salvos pela graça mediante a fé. E depois nós lemos em Hebreus o versículo 6 do capítulo 11, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Irmão Igor, e como nós já vimos mencionado antes, se nós olharmos para o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3,16, ele diz que aquele que nele crê, que crê em Jesus, não perece, mas tem vida eterna. Então a fé é como se fosse o nosso sangue espiritual. A essência da vida cristã é a fé, é aquilo que nos move, porque nós não podemos ver as ações miraculosas de Deus acontecendo em nossos olhos de maneira em que nós possamos entender o que está acontecendo. O que nos resta é crer que Ele é poderoso para fazer, para julgar, para salvar, para curar, batizar, libertar aqueles que estão cativos. Então a fé é o nosso sangue espiritual, é aquilo que move a nossa vida, é aquilo que nos dá força, é aquilo que faz com que nós estejamos em paz, crendo que Ele pode obter a salvação, pode entregar a salvação àquele que uma hora havia se perdido, aquele que uma hora estava cativo nos seus pecados, nos seus pensamentos, como nós já vimos previamente, que nós podemos crer que Ele pode libertar, que Ele tem poder para transformar a vida antes que ela seja transformada. É a fé que traz essa condição. Então, se hoje você está meio anêmico na sua fé, recebe uma injeção de nutriente através dessa lição e volte a crer que você é salvo, porque a graça te alcançou e que Jesus tem vida nova para dar para você e para a sua família. Amém? Amém, glórias a Deus. Então, irmãos, o resumo, a síntese desse tópico de número 2 diz que o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Este tópico, irmão, pode nesse momento nos fazer refletir um pouco, né? Você que está aluno, professor, acompanhando esta lição, reflita um pouco de como a graça de Deus foi maravilhosa na nossa vida. Nos resgatou, nos deu privilégios que só os salvos têm, de sermos chamados filhos de Deus, de desfrutarmos de bênçãos ricas e maravilhosas. Glórias a Deus por isso. Esta aula também é uma oportunidade de nós glorificarmos a Deus. E nós chegamos então assim ao nosso tópico de número 3, o nosso último tópico desta lição, aonde nós falamos sobre a salvação, que ela não vem das obras. Os irmãos notem bem que a lição ela tem um fluir muito natural e lógico. Nós começamos no tópico 1, falando do passado do homem, a natureza pecaminosa, como nós éramos mortos nas nossas ofensas. E Paulo deixa claro que nós éramos filhos da ira, falando do passado do homem. Depois falamos do presente, a graça que salva, a graça que vivifica, a graça de Deus que inunda o nosso coração e transforma a nossa vida. E agora falando um pouco a respeito das obras, aquilo que nós fazemos para Deus. A lição aborda todos os aspectos de uma vida regenerada, de como nós
quando aceitamos a Jesus, nos transformamos. E nesse tópico de número 3, nós vemos que Paulo, dos versículos 8 ao 10 do capítulo 2, ele revela que a salvação em Cristo Jesus, ela não depende das obras humanas. Independente do que nós façamos, podemos distribuir riquezas, ajudar muitas pessoas, mas isso não é necessariamente a nossa chave para a salvação. E Paulo fala, no versículo 8 do seu segundo capítulo, a parte A, que porque pela graça sois salvos por meio da fé. O meio da nossa salvação não são as obras, mas é a fé em Cristo Jesus. Então, Mognaldo, como que Paulo entendia essa relação entre a graça de Deus e a fé para a salvação do homem? Então, irmão Igor, Paulo aqui ele vai colocar agora a graça, como meio de salvação. E a gente pode se perguntar, salvo do quê, E Paulo está dizendo aqui que essa graça, ela nos alcançou. E o homem agora ele pode ser salvo do quê? Salvo da morte, salvo da escravidão, do pecado e salvo da ira vindoura. Como nós entendemos, Jesus o quê? Não dá para explicar como a Bíblia diz, Porque Deus amou esse mundo, de tal maneira, a ponto de quê? De dar o seu único filho para que pudesse morrer pelos nossos pecados. E nós, agora, pela graça de Deus, nós podemos dizer que nós somos salvos, que nós alcançamos essa graça de Deus, que nós alcançamos essa misericórdia de Deus. Então, nós alcançamos, como disse, por meio da graça. Nós não éramos merecedores, mas a Bíblia diz, Deus, pelo seu infinito amor, com que nos amou, nos deu esse direito, enviando o seu Filho para que pudesse morrer, pelos nossos pecados e para que nós pudéssemos ser livres, da morte, da escravidão e da ira futura, que nós entendemos, qual será o fim, ou a Bíblia mostra o fim daqueles que partem sem Deus, daqueles que morrem sem salvação, daqueles que não são alcançados por essa graça, mas que nós possamos estar debaixo das mãos de Deus, E ao mesmo tempo, Paulo vai dizer, nós somos salvos de todas essas coisas aqui, e também com a salvação permite, ou aqueles que são salvos, que desfrutar de todas as bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nós, de todas as bênçãos espirituais. Isso falando espiritualmente. O homem vivia o quê? Como nós falamos, morto. Agora, ele vive. Às vezes a pessoa não pode não entender, não compreender, como a gente tem o relato da Bíblia, quando a Bíblia diz que, lá no Evangelho de João, que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. A princípio ele não entendeu, mas como será isso? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas para que o homem possa ter esse direito, possa alcançar essa graça, ele tem que morrer, deixar a vida velha para o quê? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, como diz a Bíblia, como Jesus disse para Nicodemos ali. Você tem que nascer da água e do Espírito. E só assim, é só debaixo da proteção de Deus, só debaixo das mãos de Deus, é só servindo a Deus que nós possamos alcançar todas essas bênçãos espirituais aqui, o que Efésios diz, no capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Então, a salvação é o quê? É um livramento. Livramento do quê? Livramento do poder da maldição. Outrora nós estávamos o quê? Condenados à morte. Mas Jesus, o Deus, pelo seu infinito amor, nos resgatou, nos deu de novo
esse direito, né, de dizer que nós temos vida e vida com abundância, vida nele, né? Então, que nós possamos estar debaixo dessa proteção, melhor dizendo, debaixo dessa salvação, para que nós possamos alcançar esse livramento, né, do poder da maldição, do poder do pecado, do poder da morte, e que nós possamos alcançar todas as bênçãos de Deus. E Paulo vai dizer também sobre, né, como estamos falando sobre a graça é o quê? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, né? Mas, como diz a Deus, nos amou primeiro, né? Então, nos concedeu esse direito, né, de alcançar as bênçãos de Deus, de desfrutar das bênçãos de Deus, né, de estar na presença de Deus. A Bíblia também vai dizer, né, que ele pega o homem, né, tira o homem lá do charco de lodo, né, o homem que não tinha perspectiva de vida, não tinha condição nenhuma de estar entre a sociedade. Agora, o amor de Deus alcança essa pessoa, né, olhando para a situação, essa pessoa não merecia, pela sua condição, pela sua conduta, pelo seu modo de viver. E quantos hoje, né, estão aí na vida de pecado, mas a graça de Deus ela pode alcançar e trazer o quê? Dar de novo vida para essas pessoas. Que nós possamos, né, como falamos, nós como aquele que leva, né, a palavra de Deus, que nós possamos mostrar para as pessoas, né, através do que nós estamos fazendo aqui, né, que vidas possam ser alcançadas, né, e a graça de Deus possa entrar na vida de cada pessoa e eles possam ter também esse direito que nós temos, né, de desfrutar das bênçãos de Deus. Essa graça é um favor imerecido e ela mostra que nós temos que... Isso mostra para que nós... A iniciativa, né, para tornar possível a salvação que vem da parte de Deus. Então, é um dom de Deus, né? É a graça de Deus. A gente não vai entender, né? A gente, às vezes, quer até questionar, mas... né, esse aí, né, essa pessoa, né, parece que era uma pessoa tão... má, né? Uma pessoa que praticava tantas coisas, né? E agora a graça de Deus alcançou ele e essa pessoa ela é transformada, né? Sua vida é modificada e agora ela passa a desfrutar da graça de Deus, né? Que é o favor, como nós falamos, é um favor imerecido. Romanos capítulo 8, desculpe, irmãos, Romanos capítulo 11 e o versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, o que está dizendo aqui? Nós estamos estudando que a salvação, Paulo está dizendo que ela não vem das obras, mas vem pela graça de Deus, né? É mediante a graça. A gente tem até pessoas que têm um conceito né, contrário ao que a Bíblia diz, né, que se prega que é você praticar boas obras, é você fazer caridade, que você vai alcançar a salvação. Outros dizem, né, a pessoa que já morreu, mas ele era tão bonzinho, ele ajudava as pessoas, ele fazia isso, ele, né? Não, ele está... Não, a salvação é mediante a graça de Deus. O que nos leva a praticar as boas obras, né? É porque você é salvo. É porque nós somos salvos. Nós não praticamos porque nós temos esse conceito que se nós praticarmos obras, a gente vai ser salvo. Não, as obras acompanham aquele que é salvo. Né? Então, é uma diferença aí. Então, nós temos que ter o quê? Fé, para que nós possamos praticar, para que nós possamos alcançar de Deus, né, aquilo que Deus tem para nós. E a fé deve ser considerada como o que? A aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, é pela graça de Deus. É o que diz lá o versículo, né? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Então,
é mediante a graça de Deus. Só através da graça de Deus, né, nas nossas vidas que nós podemos dizer que nós temos a salvação garantida. Amém. E o importante, eu quero pedir para os irmãos que estão em casa acompanhando, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Meus irmãos, nesse primeiro subtópico, onde falamos como a graça por meio, que a graça é o meio da salvação, quando nós falamos isso, nós talvez nos lembramos das pessoas que praticam boas obras para alcançar a salvação. Não é nós subirmos escadas ajoelhados, andarmos vários quilômetros sob os nossos joelhos, fazendo diversos sacrifícios, ou pessoas que em certos períodos se abstêm de algum dos prazeres carnais, ficarei tantos dias sem beber ou tantos dias sem comer carne. Não são dessa forma estas obras que trazem a salvação ou a graça e a bênção de Deus para a nossa vida. Paulo deixa muito claro que a obra de Deus, ela não é feita através das nossas obras, e não é o cumprimento da lei que traz a salvação. Nós cremos que a graça de Deus vem até nós, e nós retribuímos esta graça através da fé em Cristo Jesus, e este conjunto, este processo nos traz a salvação. Então é interessante frisar, irmão, que a graça, ela é o meio e único meio que nos dá a salvação. Então, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus e pela sua maravilhosa luz, nos traz a salvação, e nós aceitamos mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Não são as nossas obras. E chegamos, por fim, ao nosso subtópico 2, deste tópico de número 3, e estamos perto por terminar a nossa lição. Você que está acompanhando a lição, comente aqui embaixo o que você está achando até agora, se Deus já tem falado ao seu coração. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a nossa vida. Irmão Maicon, ainda falando dos versículos 8 a 10 do capítulo 2 de Efésios, Paulo está revelando aqui que a salvação realmente não depende das nossas obras. Cito novamente a parte A do versículo 8, quando ele fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas eu faço essa pergunta para o irmão, baseado nisso nós responderemos abordando o tópico, subtópico 2, que uma vez salvo, nós podemos praticar boas obras. Qual que é a relação entre a nossa fé em Cristo Jesus, sermos salvos, e as boas obras? Irmão Igor, ainda meditando no versículo 8, juntamente com o versículo 9 da Epístola de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ver que Paulo faz duas negações no início desses versículos, no decorrer dos versículos. No versículo 8 nós vamos ler que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. A primeira negação, irmãos, ela constata que nós não temos participação nenhuma na proveção da salvação, na proveção da graça, que a participação não foi nossa. Foi dom de Deus. Nós, outrora, muitas vezes não queríamos nem ser salvos. Nós nem imaginávamos que nós precisaríamos ser salvos de alguma coisa. Nós não conhecíamos a ira, não conhecíamos a morte. Nós andávamos segundo as nossas vontades. Então, como é que nós gostaríamos de ser salvos de alguma coisa que nós não conhecíamos? Como é que nós teríamos participação em algo que nós não sabíamos que existia? Logo, a fé não vem de nós. Aliás, a salvação, irmãos, a graça não vem de nós, não tem participação nossa. Como é que nós desejaríamos, buscaríamos a salvação, buscaríamos a graça, sendo que nós não sabíamos que nós precisávamos dela? Nós não, e se em algum momento nós pensamos, nós
tentamos entender algo, como é que nós buscaremos a graça, sendo que nós não teríamos participação em provê-la? A graça não provém de nós, é dom de Deus. E a segunda negação é que não vem das obras. Por quê, irmãos? Porque qual obra nós poderíamos fazer? O que é que nós poderíamos devolver a Deus para apagar o peso dos nossos pecados? Você já parou para refletir sobre isso? O que é que nós poderíamos fazer a um Deus que é dono de tudo, que tem poder sobre tudo, para que nós pudéssemos pagar o preço da nossa culpa? Pensando em graça, irmãos, nós podemos olhar para o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no versículo 17, que diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Vamos pensar novamente voltar a alguns tópicos que nós estudamos, pensando como uma árvore. Para que haja árvore, primeiro é necessário que haja uma semente. A semente da vida cristã, como nós já comentamos até agora, é a fé. É aquilo que dá forma, é aquilo que inicia. Para que você seja salvo, você precisa crer que a salvação chegou até você. Crer que existe um meio de se salvar. Crer que Jesus morreu por você na cruz para que você pudesse ter vida. Então, primeiro, para que exista árvore, é necessário que haja fé. É necessário que haja semente. Para que nós sejamos salvos, é necessário que nós creiamos que nós temos condição de ser salvos em Jesus Cristo. E quando nós cremos, a semente começa a crescer, começa a tomar forma, nós vamos aprendendo, nós vamos tendo experiência, nós estamos plantados perto ao ribeiro que tem água corrente, como nós lemos no Salmo de número 1, que ao seu tempo, no tempo correto, no tempo exato, está pronto a dar frutos. Então a salvação vem pela graça, nós cremos que nós somos salvos, nós cremos na graça de Deus, nós começamos a crescer, começamos a nos desenvolver como essa árvore, que foi tendo nutrientes, que foi sendo regada, que foi passado tempo e tomou forma e cresceu como árvore. E no tempo propício ela dá o seu fruto. No tempo propício ela dá o seu fruto. Então o fruto não influencia na salvação, mas é a evidência daquele que é salvo. Porque como aquela sementinha que foi plantada e cresceu e deu fruto, é a vida do cristão. Porque ele crê que ele foi salvo. Ele começa a aprender, começa a se desenvolver, começa a crescer na presença de Deus. E aí, no momento exato, ele dá o fruto. E é importante que nós entendamos que isso é um ciclo. Porque o fruto, aquela boa obra, aquela boa ação que você desenvolve na casa do Senhor, na presença do Senhor, influencia a fé do próximo. E ele também passa a ser plantado como uma árvore. E esse ciclo continua. Eu creio que nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, um dia fomos evangelizados por alguém, um dia nós cremos na palavra de Deus e estamos crescendo, nos desenvolvendo e cada um dando o seu fruto conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Então, que nós possamos pensar nesse exemplo para entender que as nossas obras não influenciam na nossa salvação primordialmente. É necessário primeiro que nós creiamos que nós somos salvos, que nós creiamos em Jesus Cristo como o Salvador das nossas vidas. E assim, irmãos, todo aquele que crê em Jesus pratica as mesmas obras que ele tem nos instruído a praticar. Se nós olharmos para a segunda epístola de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Antes, pegando do princípio da nossa lição, nós andávamos segundo a vontade nós andávamos segundo as vontades da nossa carne. Nós andávamos segundo o príncipe do ar, as potestades do ar. Nós andávamos segundo os pensamentos da nossa mente.
mas nós somos alcançados pela graça. Nós somos vivificados em Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de ser exaltados pela graça. E aqueles irmãos que entendem que isso é um privilégio, que isso é graça, essas pessoas, esses irmãos, assim como nós, irmãos, eu tenho certeza que você no seu lar é uma dessas pessoas, entende que nós precisamos praticar as mesmas obras que Jesus Cristo praticou. Ele, irmãos, ele alimentou os que estavam com fome. Ele orou por aqueles que precisavam. E ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos participar da vida que só ele podia dar. Então, que nós não venhamos olhar para a nossa obra, para as nossas obras, para os nossos feitos, como meio de salvação ou como meio de nos engrandecer, mas que nós possamos olhar para essas oportunidades de praticar as mesmas obras que Jesus, como um privilégio que ele entregou a nós, mediante a sua graça e a salvação que ele dividiu conosco. Amém. Glórias a Deus por isso, né, irmãos? Somos gratos ao Senhor por esta poderosa palavra, por este poderoso ensino. E colocando assim em termos mais simples, nós não praticamos boas obras para alcançar a salvação, mas por sermos salvos, praticamos e exercitamos a nossa fé através das boas obras. Então, a síntese, o resumo desse tópico de número 3, diz que a salvação é graça divina por meio da fé. E as obras não são o meio, mas é o resultado da nossa salvação. Então, nós praticamos boas obras por sermos salvos e não para alcançar a salvação, porque ela é mediante a graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos estão gostando desta lição, tem sido uma bênção e com certeza esse espírito de união, de ensino, o Espírito Santo de Deus que tem marcado a sua presença em todas as lições vai continuar conosco até o término desse trimestre, em nome de Jesus. Fazendo, irmãos, uma breve conclusão, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 23 ao 25. Acompanhe comigo esta leitura. Diz assim, a partir do versículo 23: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para nós concluirmos essa lição, eu creio que tenha ficado fácil para nós. Depois desses comentários, já agradecendo aos irmãos que estiveram aqui, que são os comentaristas dessa lição, nós somos gratos a Deus pela vida do irmão Agnaldo, do irmão Maicon. São homens que Deus tem usado para abençoar a nossa igreja, os grupos da nossa igreja. E a conclusão fica fácil, irmão, quando nós estudamos uma lição tão importante para nós. O resumo, a conclusão que nós chegamos, depois de estudarmos estes assuntos, é que antes da regeneração, como Paulo diz, nós éramos filhos da ira e fomos condenados à perdição eterna por nossos atos, pelo estado pecaminoso do homem. Mas por um ato de amor, de misericórdia divino, Deus, por meio da sua maravilhosa graça, nos deu uma nova chance e nos chamou para si e nós nos tornamos filhos por adoção. Fomos adotados pela graça de Deus. E essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. Mesmo que dantes praticávamos obras pecaminosas, sob a influência do diabo, sob a influência da nossa carne, dos nossos pensamentos torpes, Deus nos escolheu e nos deu a oportunidade de nos sermos chamados seus filhos e recebermos a salvação. E como diz em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 16, você pode acompanhar depois da lição, que a partir da salvação, nós passamos a praticar boas obras para glorificar a Deus, o nosso Pai. Então, através das obras que praticamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Isso evidencia na vida do cristão a pessoa de Jesus Cristo, que domina o nosso coração e o nosso ser. Então, nós chegamos assim, irmãos, ao fim da nossa lição de hoje. Estudamos, então, esta lição de número 5,
uma lição importantíssima para a vida cristã, e eu tenho certeza que Deus falou com você assim como falou comigo neste programa. E eu quero agradecer a Deus, logicamente, por sua palavra dada a nós, pela ajuda do Espírito Santo a nós compreendermos. E o mais importante, irmão, além de aprendermos, é colocarmos em prática aquilo que Deus nos traz através da sua palavra. E agradecer também aos irmãos que acompanharam este programa, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, da sua família. Que você possa no próximo domingo também se reunir conosco neste mesmo horário, às 9 da manhã, para aprendermos juntos a palavra de Deus. E também, irmãos, nós fazemos uma prévia da nossa próxima lição, a lição de número 6, aonde nós falaremos sobre a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos falar sobre como os gentios receberam a graça, né, e puderam ser chamados também de herdeiros da promessa, uma lição indispensável para qualquer cristão. Lembrando que a nossa programação online segue-se normalmente. Nós temos toda segunda, quarta, sexta e aos sábados a nossa oração nos lares. Você reúna a sua família e das 8 às 9 da noite nós estamos em oração para que Deus honre e abençoe os nossos governantes, que eles tomem as decisões corretas, que Deus abençoe os pastores, as igrejas, abençoe o nosso campo de Matão, os irmãos que estão acompanhando de Itaiaçu, Taiúva, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Dobrada, Curupá, que Deus possa também abençoar a vida desses irmãos, as igrejas nestas cidades. E lembrando, toda terça e todo domingo às 19h30, você pode acompanhar os nossos cultos, seja no YouTube ou no Facebook, e também toda quinta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, você pode acompanhar na TVM o nosso programa, o nosso culto, que nós chamamos de Momento com Cristo. Você pode, então, acompanhar na TVM este culto maravilhoso. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós nos encontramos, então, em mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para o nosso irmão evangelista Aguinaldo Eringer dirigir essa oração a Deus, gratos por tudo que Deus falou e aos irmãos que acompanharam até o final esta lição. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, diante de Ti, da Tua presença, grato, Senhor, por tudo, por esses momentos, Senhor, o qual passamos aprendendo a Tua palavra. Senhor, que esta possa penetrar nos corações, Senhor, que vidas possam ser transformadas. Continua, Senhor, a abençoar cada vida, cada irmão que faz parte, Senhor, deste trabalho, cada irmão que faz parte, Senhor, da Tua igreja. Pai, continua conosco, dando-nos da Tua graça. É no Teu nome, Senhor, que pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Nós nos vemos, então, no próximo programa da Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, às 9 horas. E lembrando, vou falar isso em todos os programas, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.